Olá, que a graça e a paz divinas acompanhem a todos neste dia. E que abençoem ricamente toda a semana que está começando agora. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente está com um material, olha, bem instigante aqui. São ideias, né, trechos do capítulo 12, O Segredo da Humildade. É daquele livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. E o foco aqui é a humildade. Mas veja bem, não é de uma forma, assim, genérica. O autor coloca a humildade como um elemento, nossa, absolutamente crucial, principalmente para quem está buscando uma conexão mais profunda com Deus, sabe? Especialmente naquela prática da oração mais íntima, pessoal, que ele chama de lugar secreto. Então a nossa exploração hoje é para entender melhor essa definição específica de humildade e como ela, né, segundo Sorge, pode transformar a vida espiritual. Bom, vamos mergulhar nessa análise então. O ponto de partida dele é bem direto, né? Ele diz que não adianta muito buscar a Deus com intensidade se falta o espírito humilde. É como se a humildade fosse a fundação mesmo, a base para a oração poder, se construir. O texto até descreve essa oração que nasce da humildade de um jeito bem vívido. Algo como: Senhor, sem a sua plenitude eu sou vazio. Sem a sua inteireza eu fico em pedaços. Sem sua força sou fraco. Sem sua sabedoria eu perco o rumo. É forte. E termina com: sem você eu não sou nada, eu preciso de você. Essa intensidade da dependência é palpável, não acha? Nossa, total. É quase um grito mesmo, né, de necessidade. E o que eu acho particularmente interessante na abordagem do Sorge é como ele liga isso. Quer dizer, a falta dessa oração mais fervorosa diretamente ao orgulho. Ah, sim, o orgulho. Para ele, o orgulho se manifesta como essa autossuficiência, sabe? Uma declaração meio sutil de que a gente não precisa tanto assim de Deus. Independência. Ele argumenta que a nossa tendência, né, a diminuir o tempo de oração desse lugar secreto, muitas vezes aparece justamente quando a gente começa a se sentir bem demais, confiante demais. As coisas vão bem, né? Exato, quando a autoconfiança tá lá em cima, os planos dão certo, a sensação de controle, o texto vê isso como um primeiro sinal de alerta, sabe? Um sintoma de que a gente tá, talvez, confiando mais na gente do que em Deus. É uma desconexão sutil, mas bem significativa. Essa conexão entre autoconfiança e menos oração dá o que pensar. E falando em como a gente se vê, né, a autopercepção, o autor traz um exemplo assim bem radical do Antigo Testamento. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Ele cita Agur, lá de Provérbios 30, que faz uma declaração sobre si mesmo que é surpreendente. Ele diz: Sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano. E continua: Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Puxa, é uma autoavaliação brutal. Brutal, sim, e segundo a interpretação do texto, profundamente sábia. Sábia, como assim? Pois é. O Sotorge argumenta que a verdadeira sabedoria do Agur não estava em algum conhecimento oculto, nada disso. Estava justamente nessa capacidade de se enxergar corretamente, de ver o próprio tamanho ou a falta dele diante da imensidão de Deus, reconhecer a própria tolice e a limitação fundamental. Isso seria o primeiro passo para a sabedoria de verdade. O autor até expressa um desejo no livro, né, que todos tivéssemos essa clareza sobre nós mesmos, porque isso nos levaria a buscar aquele que é a fonte de toda a sabedoria. Entendi. Então, admitir a própria ignorância como um portal para o conhecimento divino. Exatamente. É um conceito poderoso que ele traz. Admitir a ignorância como portal. Isso muda um pouco a perspectiva, né? Geralmente a gente pensa em sabedoria como acumular, saber mais, mas aqui é quase o oposto. É reconhecer o que não se sabe. A limitação. Precisamente. E isso nos leva a aprofundar a ideia central de Deus como diz o texto, o único Deus que detém toda a sabedoria. Se a gente parte dessa premissa, como o Sorge convida a fazer, somos meio que forçados a reavaliar nosso lugar, né, no universo do conhecimento. Que lugar seria esse, então? Qual espaço sobra para nossa autossuficiência intelectual?
ou espiritual. O texto sugere que essa compreensão é transformadora. Aceitar essa diferença, essa disparidade enorme entre a sabedoria infinita de Deus e a nossa finitude, não é para nos diminuir no sentido negativo, mas para nos colocar no lugar certo, entende? É essa consciência que, para o Sorge, cria o terreno para a humildade poder crescer. Sem ela, buscar a Deus poderia ser só mais um jeito de a gente se engrandecer, né? E não uma entrega real. A humildade vira, então, a chave que abre a porta para receber o conhecimento que vem dele. Entendi. Então a humildade não é só tipo uma virtude moral. É quase uma necessidade para conhecer para quem busca o divino nessa perspectiva. Uma necessidade epistemológica, quase. E o mais interessante é que essa postura toda, esse reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa pequenez, não é pintado com tristeza no texto, né? Ou resignação. Não mesmo, muito pelo contrário. O Sorge descreve uma alegria vibrante, que nasce justamente desse ato de se humilhar diante de Deus. Ele usa aquela imagem fortíssima de Apocalipse, lembra? Dos anciãos no céu. Ah, sim, lançando as coroas. Isso. Que, com pura alegria, lançam as coroas aos pés do trono. E essas coroas, como ele explica, não são só enfeites, né? Elas representam tudo. A soma das conquistas, das honras, das realizações daqueles anciãos, tudo que eles são, tudo que fizeram de valor. Entendi. E o ato de jogar aos pés de Deus é um reconhecimento alegre de que tudo aquilo veio dele em primeiro lugar. Tem uma lógica aí, né? Tipo, ele me deu essa glória, essa coroa, e por isso agora eu tenho o privilégio de devolver para ele em adoração. Que interessante isso! Isso reforça muito a ideia de que nada do que a gente valoriza começa na gente. Tudo vem de Deus e tudo volta para ele. Nossa identidade, nossas conquistas, tudo ganha sentido quando é entregue de volta para a fonte. Essa ideia de devolver o que foi recebido é poderosa. Sugere que a humildade não é ficar parado, não é passividade, é uma ação de entrega, de reconhecer ativamente de onde as coisas vêm. Mas isso me faz pensar, se tudo vem dele, por que ele nos daria essas coroas? Quer dizer, essas conquistas, talentos, glória. Por que dar em primeiro lugar? Ótima pergunta. E o texto aborda isso. A perspectiva do Sorge é que Deus nos dignifica, sabe? Ele nos dá coisas valiosas. Afiliação, aceitação, propósito, dons, realizações. O que o texto chama de glória, até realeza. Mas não para a gente se apegar a isso como se fosse nosso. Certo. Mas para que a gente tenha algo de valor real para oferecer de volta, num ato de amor, de humildade. É como se ele nos capacitasse para participar dessa dinâmica de adoração. Ele nos enriquece para que a nossa entrega seja significativa. A citação de Apocalipse 21, os reis da terra lhe trarão a sua glória, se encaixa bem aqui. Ah, sim. Não é perder a glória, mas direcionar para o propósito final. Adorar aquele que deu. Então, oferecer as próprias conquistas a Deus vira o ponto alto da jornada. Um privilégio que só é possível por causa da generosidade dele lá no início. Faz todo sentido. É como, sei lá, receber um presente incrível. E a maior alegria é se poder dar esse mesmo presente de volta para o doador, como forma de dizer obrigado, de reconhecer. E para deixar isso mais concreto, o autor usou o exemplo de Davi, né? Uma figura tão importante. Ele cita o Salmo 108, onde Davi diz: "Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha." Como é que o Sorge interpreta isso? A interpretação que o texto dá é bem específica. Meu coração está firme é lido como o compromisso firme de Davi com aquele tempo dele com Deus. O tal lugar secreto da oração pessoal. A decisão de manter essa conexão como prioridade. Ok, o coração firme é o compromisso. E a glória minha? Então, a expressão ó glória minha é vista como Davi se referindo a tudo que ele era e tinha. A totalidade do ser dele, das posses, tudo que formava a identidade e o status dele. O autor até detalha essa glória. De um lado, a glória de ser rei, com toda a riqueza, a honra, poder, prestígio.
Certo, a glória é real. Isso. E do outro lado, a glória de ser salmista e profeta, com os dons musicais, poéticos, a conexão espiritual profunda. A leitura do Sorge é que Davi pegou todo esse pacote, o poder da terra e o dom do céu, tudo que recebeu de Deus, e apresentou de volta para o Senhor do jeito mais elevado que ele sabia. Com música, com louvor, com adoração. Ele não guardou a glória para si, ele transformou em oferta. Uau! Então Davi, mesmo no auge do poder, do reconhecimento, via que a maior realização dele era usar tudo isso para adorar a Deus. Isso nos leva a um ponto que o texto desenvolve que é quase um paradoxo, né? A ideia de que quanto mais glória se tem, maior o privilégio de se humilhar. Exatamente. É um paradoxo fascinante que ele apresenta. A lógica do Sorge é que quanto maior o prestígio, sabe, quanto mais significativas as realizações, quanto mais brilhante for a glória que alguém recebeu de Deus, maior se torna o prazer, a honra de poder colocar tudo isso diante da majestade divina. Ter muito para oferecer nesse sentido faz o ato de humildade não ser uma perda, mas uma oferta mais rica e, por isso, mais alegre. Entendi. O texto até relembra aquela atitude do Davi em 2 Samuel 6, quando ele dançou com toda a força diante da Arca da Aliança. Lembra? Lembro, e foi criticado por isso. Exato. Desprezado pela esposa, Mical. E a resposta dele foi perante o Senhor. E ele continua, e perante ele me farei ainda mais vil do que assim e me humilharei aos meus próprios olhos. Na visão do Sorge, esse rebaixamento voluntário não é visto como algo negativo, vergonhoso. É apresentado como o ponto mais alto da adoração, um reconhecimento tão profundo da grandeza de Deus que a própria glória pessoal fica leve, fácil de entregar. É um privilégio poder se esvaziar diante dele. Que perspectiva, hein? Então, se a gente juntar todas essas peças dessa análise do texto do Sorge, o que surge como essência dessa humildade secreta? Parece muito além disso a ser modesto, né? Ah, com certeza. Vai muito além. Se a gente fosse, assim, destilar a mensagem central do capítulo, como a gente explorou, a humildade, segundo Sorge, é fundamentalmente um reconhecimento ativo e constante da nossa dependência de Deus para tudo, operacionalmente dependentes para a vida, para a força, para a sabedoria. Certo, o reconhecimento da dependência. Isso. E essa consciência se expressa do jeito mais autêntico na oração pessoal, íntima, no lugar secreto. Mas não para aí. A humildade também se revela numa alegria profunda. Não em acumular as glórias, as conquistas que a gente recebe, mas no ato de devolver tudo isso a Deus como oferta de adoração. É entender que a gente foi presenteado para poder presentear de volta. Então, o que tudo isso significa na prática? Para o nosso dia a dia. Significa que a humildade, vista por esse ângulo, deixa de ser aquele fardo pesado, sabe? Ou aquela autodepreciação forçada. Torna-se um privilégio santo. Como o próprio autor descreve, um caminho essencial para uma conexão mais profunda, mais verdadeira com o divino, baseado nesse reconhecimento de que tudo vem dele e tudo alegremente volta para ele. É uma reorientação completa do nosso senso de valor, de propósito. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, né? Talvez algo para a gente levar. Se a gente adota essa perspectiva da humildade como uma entrega ativa quase, celebratória daquilo que a gente recebe, nossos talentos, sucessos, reconhecimento, como isso poderia redefinir a maneira como a gente encara nossas próprias conquistas e até mesmo nossas ambições no dia a dia. Talvez o objetivo não seja mais só alcançar, mas ter o que oferecer de volta. Talvez o valor real não esteja em ter a glória, mas no privilégio de poder devolver para aquele que deu origem a ela. Como seria viver com essa mentalidade, sabe? De uma mordomia alegre, onde o sucesso vira matéria-prima para a adoração. Uma pergunta poderosa mesmo para a gente refletir. E para quem gostou dessa exploração de hoje, temos boas notícias. Planejamos continuar analisando outras ideias, outros capítulos deste mesmo livro,
Segredos do Lugar Secreto, faremos isso em conversas futuras. Tem muito mais profundidade para a gente descobrir ali. Por hoje, a gente agradece imensamente a companhia de todos nesta análise. Que Deus abençoe a todos abundantemente.